O pai idoso recupera a visão e confisca todos os bens ao descobrir isto. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A mansão da família Santos, coberta de era, já foi um lugar repleto de risos, quando Dona Maria ainda era viva. Agora, havia se tornado um palco frio, onde os papéis falsos se repetiam todos os dias. Ernesto Santos, 72 anos, vivia na escuridão havia quase 10 anos, após um AVC que o deixou completamente cego. Desde a morte da esposa, levava uma vida silenciosa no quarto térreo, ao lado de um rádio antigo e o cheiro característico de madeira úmida. Fiz mingau pro pai, disse Marta com a voz doce como xarope, colocando a bandeja sobre a mesa, mas sem se dar ao trabalho de puxar a cadeira para ele. Obrigado, minha filha, respondeu Ernesto em voz baixa, tateando à procura da colher. A foto de ontem do pai comigo já teve quase 2.000 curtidas. E a legenda "O meu pai é meu mundo", que tal? Combina, né? Marta riu, sacando o celular e digitando rapidamente. Ernesto apenas acenou levemente com a cabeça, continuando a tomar o mingau em silêncio. Marta Santos era a filha do meio, com pouco mais de 40 anos, o rosto esticado de botox e os lábios anormalmente grossos. Ela vivia de publicidade nas redes sociais, sempre exibindo a imagem da filha dedicada, embora na realidade aparecesse só por alguns minutos por dia. Pouco depois, o barulho de um carro soou no pátio. Ernesto inclinou a cabeça. Não precisava ver para saber quem havia chegado. Pelo amor de Deus, esses idiotas me ligando de novo para cobrar dívida. Carlos gritou ao entrar na casa, jogando o casaco no sofá. Já falei, só preciso de mais umas semanas. Umas semanas. Perdeu no jogo de novo? Marta debochou. Isso não é da sua conta, Carlos retrucou, mudando o tom de voz ao se virar para o pai. Oi, pai. Cheguei. Comprei mais um pouco daquele vinho Bordeaux que o senhor gosta. Ernesto sorriu de leve. Ótimo. Obrigado, meu filho. Carlos era o filho mais velho, divorciado, atolado em dívidas por causa de apostas e investimentos em criptomoedas. Diante de estranhos, fazia o papel de filho devoto, mas assim que a porta se fechava, seu verdadeiro rosto surgia sem pudor. A tarde seguiu sombria. O céu de São Paulo estava tão cinzento quanto o ambiente dentro daquela casa. Às 6 horas da noite, a porta da frente se abriu novamente. Desta vez era Daniela, uma mulher de quase 40 anos, com cabelo cacheado e volumoso, vestindo uma saia acima dos joelhos e sapatos de salto alto que ecoavam pelo piso de mármore. Olá, família feliz, disse ela com um sorriso largo, tirando os óculos escuros. Você trouxe aquele cara de novo? Marta franziu a testa. Aquele cara tem nome, é Bruno. E eu não preciso pedir permissão para receber alguém na casa onde eu moro, respondeu Daniela, sorrindo de lado. Ou está com inveja porque ninguém nunca te beijou na sala? Você. Chega, Carlos interrompeu. Mal cheguei e já estão brigando? Ernesto estava sentado no quarto, seus ouvidos mais aguçados desde que perderá a visão. Ele ouvia tudo. Silenciosamente. Sem reagir. Daniela havia sido esposa de Diego, o filho caçula de Ernesto. Após o acidente de carro que tirou a vida de Diego, ela se mudou para a casa do sogro com a desculpa de o ajudar a cuidar do viúvo. Mas Ernesto sabia muito bem que o que ela queria era um teto gratuito onde pudesse morar com o amante e, de vez em quando, vender alguma antiguidade da casa. À noite, Adriano voltou, o único filho adotivo que Ernesto havia acolhido do orfanato quando ele tinha apenas 8 anos. Boa noite, pai. Já jantou? Adriano falou suavemente, tirando o cachecol e lavando as mãos. Não. Hoje ninguém lembrou. Que pena, Marta comentou de longe. Achei que tinha alguém por aqui que era super dedicada ao papai. Adriano não respondeu, apenas começou a preparar o jantar em silêncio. Ernesto o chamou em voz baixa, Adriano. Sim. Você pode continuar lendo aquele livro, Dom Quixote, de ontem? Claro. Vou pegar. O quarto voltou a se encher com a voz grave e serena de Adriano,
sentado ao lado, virando as páginas com cuidado. Às vezes, Carlos passava e zombava com um sorriso torto. Marta fazia uma live em seu quarto. Daniela trancava a porta, e músicas românticas ecoavam do alto-falante Bluetooth. A noite caiu. Do lado de fora, a neve começou a cair. No quarto de Ernesto, Adriano o cobria com um cobertor. Amanhã tenho turno na biblioteca. Mas volto cedo. Tá bom. Só não deixe que vejam você cansado demais. Não deixe que se aproveitem da sua bondade. Adriano parou por um momento, surpreso. Por que o senhor diz isso? Ernesto apenas balançou a cabeça. Nada não. É só preocupação. Quando Adriano saiu, Ernesto permaneceu deitado, olhos fechados. Mas no fundo daquelas pálpebras a luz estava voltando. Ele não estava mais cego. Não estava cego desde um ano atrás. Numa tarde nublada, mais de um ano antes, no quarto branco do hospital particular Hospital São Lucas, Ernesto estava deitado, imóvel, ouvindo o som da enfermeira conferindo o soro. O senhor está com medo? Perguntou em voz baixa o doutor Requena, o médico responsável pela cirurgia, ao entrar. Não é medo. É espera, respondeu Ernesto. Esperei por esse dia durante 10 anos. Tem certeza de que ainda quer manter isso em segredo da família? Ernesto assentiu sem hesitar. Ninguém pode saber. Digam que fui passar 3 semanas num retiro espiritual. Um mosteiro em Ouro Preto. Eles não vão se importar. O doutor Requena franziu a testa. Nem mesmo os seus 3 filhos biológicos. Aqueles 3 não se importam se estou vivo ou morto. Mas tem uma pessoa, o Adriano, ele não sabe de nada. Não quero preocupá-lo. Que tudo continue como está. O transplante de córnea aconteceu em silêncio. Sem anúncio, sem despedida, sem beijo de boa sorte. Apenas as luzes frias da sala de cirurgia e o sussurro do médico idoso, se tudo correr bem, o senhor voltará a enxergar em uma semana. Ernesto não conseguiu dormir após a operação. Durante os dias no hospital, permanecia imóvel na escuridão, não porque ainda estivesse cego, mas porque já estava acostumado com ela. Apenas suspirava, pensando nos olhos da esposa, fechados 7 anos antes. Maria, você viu como eles mudaram, não foi? Ele murmurava na noite. 7 dias depois, os curativos foram removidos. A luz invadiu, intensa e quase dolorosa. Ernesto cerrou os olhos e depois os abriu bem. Tudo começou a ficar nítido. O quadro na parede, o vaso de flores na mesa, o relógio velho pendurado no canto do quarto, tudo era real. Parabéns, disse o doutor Requena, sorrindo. O senhor conseguiu. Mas o difícil começa agora, respondeu Ernesto. Tenho que voltar a ser cego. Ao retornar à mansão depois de 3 semanas de retiro, Ernesto trouxe um novo olhar, mas continuava fingindo que precisava da bengala de madeira antiga. O pai parece até mais saudável, comentou Marta, com os lábios vermelhos e a pele esticada. Meditação faz bem mesmo, né? Sim, Ernesto sorriu de canto. Mente tranquila, corpo equilibrado. Carlos deu um tapa no ombro do pai, me esquece essa coisa de retiro. Agora o senhor está em casa com a gente. Pode relaxar, a gente cuida do senhor. Relaxar, respondeu Ernesto suavemente, mas por dentro repetia, e não, são vocês que não me deixam relaxar. Os comportamentos dos 3 filhos após o retorno não mudaram. Marta continuava gritando com Adriano como se ele fosse empregado. Carlos ficava jogado no sofá, com os pés na mesa, gritando por o chá quente, sapato limpo, quarto arrumado. Daniela permanecia deitada na poltrona, rindo alto com o amante na sala de estar. Pela primeira vez, Ernesto via tudo. Ele começou a registrar cada coisa, cada olhar, cada ombro erguido, cada palavra cruel. Mas continuava calado. Ainda fingia estender a mão para procurar a xícara de chá, ainda deixava Adriano guiá-lo passo a passo, ainda deixava os filhos acharem que ele era um velho inútil, cego e impotente. Quero dar uma volta, disse Ernesto numa manhã de outono.
Adriano se levantou na hora. Eu levo o senhor. Não. Quero ir sozinho. Adriano hesitou. Mas o caminho até o jardim tem degraus. E se o senhor? Não tem problema. Vou devagar. Na janela do segundo andar, Marta espiava pelas frestas da cortina, com um sorriso torto. Olha só, agora quer se mostrar. Carlos bocejou, sem levantar a cabeça. Contanto que não caia e me faça levar ele pro hospital. Lá fora, Ernesto caminhava devagar, os olhos discretamente observando cada árvore, cada canto do pátio. Contava os passos, memorizava as distâncias. Naquela tarde, ele escondeu uma pequena câmera debaixo do armário da sala. Depois, outra na cozinha. Mais uma no teto do próprio quarto. Ele já havia visto. Agora, queria registrar. Você acha que alguém está escondendo alguma coisa? Ernesto perguntou a Adriano numa noite, enquanto o rapaz limpava a mesa. Adriano levantou os olhos. O senhor está desconfiado de alguém? Não sei ao certo. Mas tenho a sensação de que tem algo errado. Adriano sentou-se ao lado dele. Pai, se o senhor tem essa sensação, então eu acredito que deve ter um motivo. Ernesto segurou a mão dele. Obrigado, meu filho. Sempre acreditei que você é o único que vive de verdade nesta casa. Certa tarde, Ernesto permaneceu imóvel no quarto, ouvindo as conversas vindas da cozinha. Se o velho morrer, essa casa vai ser dividida em 3, Carlos sussurrou. Você fica com a parte da frente, eu fico com o andar de cima. E a Daniela? A gente joga ela na rua. E o Adriano? Perguntou Marta. Aquele parasita. Na melhor das hipóteses, a gente dá para ele um papel de agradecimento. E olhe lá. Os dois caíram na gargalhada. Ernesto cerrou os punhos. As veias saltaram sob sua pele enrugada. Mas seu rosto permaneceu impassível. Naquela mesma noite, ele chamou Adriano. Filho, me ajuda a colocar isso no canto do armário, disse, estendendo uma pequena câmera. O senhor quer instalar uma câmera? Sim. Para ver se tem rato roendo alguma coisa, ele respondeu com um sorriso irônico. Vai que temos. Visitas indesejadas são ponto. Adriano não fez mais perguntas. Apenas assentiu e obedeceu. A partir daquele dia, todas as noites, Ernesto se sentava sozinho, ligava o computador e revia silenciosamente cada gravação. Viu Marta vasculhar sua carteira e tirar dinheiro. Viu Carlos beber vinho e depois jogar o copo no chão, mandando Adriano limpar. Viu Daniela sentar-se no colo do amante, cochichando palavras melosas no mesmo sofá onde Ernesto costumava cochilar à tarde. E ele memorizava cada detalhe. Por que é ele? Perguntava a si mesmo. Porque o único que não tem meu sangue é o único que sabe amar. Numa noite, Adriano chegou tarde, após um plantão na biblioteca. Ernesto ouviu os passos apressados entrando pela porta. Pai, desculpa por ter demorado. Alguém deixou uma encomenda no portão? Não. Está tudo bem. Já jantou? Comprei um pão. Quer que eu traga um pedaço pro senhor? Ernesto assentiu e então perguntou em voz baixa, e se um dia você descobrisse que eu voltei a enxergar, você ficaria bravo? Adriano parou por um instante. Não. Só perguntaria por que o senhor fingiu estar cego por tanto tempo. Porque, se eu não fingisse, não teria visto a verdade. Naquela noite, Ernesto não dormiu. Ficou encarando o teto, onde uma câmera registrava tudo. Registrava a imagem de um velho magro, olhos arregalados na escuridão. Na manhã seguinte, a cozinha da mansão Santos ecoava com o som da faca batendo na tábua. Adriano preparava omelete, como sempre. Carlos estava largado à mesa, folheando o jornal com os olhos desviando constantemente para a garrafa de vinho fechada na estante. Cadê meu ovo? Tá demorando por quê? Ou tu é burro mesmo, gritou. Senhor Carlos, estou fazendo para todos, Adriano respondeu com calma. Tu não é da família, Carlos cuspiu,
com desprezo. Tu és só um moleque tirado de orfanato. Um parasita grudado na bondade do meu pai. A frase caiu como uma faca. Ernesto estava na sala, e seus ouvidos continuavam melhores que qualquer câmera. Seu rosto não se mexeu, mas por trás dos óculos escuros, seus olhos brilhavam frios. Carlos. Marta desceu do andar de cima com um copo de smoothie na mão. Pode calar a boca? Tô fazendo live agora sobre a arte de amar os familiares e tua voz parece latido de cachorro. Cachorro ainda é melhor que sanguessuga, Carlos respondeu rindo. Pelo menos eu sou filho legítimo. Filho legítimo, com comportamento de canalha, Ernesto murmurou, sem que ninguém o ouvisse. Marta se aproximou da mesa com o celular na mão. Vei, cadê o papai? Me dá a mão, pai. Vamos gravar um momento ou tomando café com minha filha querida. Ernesto estendeu a mão, fingindo tatear. Marta imediatamente ligou a câmera de selfie, sorrindo radiante. Um bom dia, meus amores. Hoje começamos com um café quentinho ao lado do nosso querido paizinho. Carlos soltou uma risada seca e cutucou Marta. Você é a rainha da falsidade digital. Melhor do que ficar devendo até as cuecas, Marta retrucou. Quando o pai morrer, aposto que tu vai penhorar as cinzas dele. Ernesto engoliu um gole de chá devagar. Sua mão tremia. Mas não era por idade. Naquela tarde, Marta entrou no quarto do pai sem bater. Foi direto ao armário de ternos e pegou uma carteira de couro já gasta. Pai, chamou com voz doce, hoje tive uns gastos, difíceis de explicar. Ernesto continuava sentado na poltrona. Sabe, o botox subiu de preço. E o senhor não quer ver sua filha com rugas, né? Disse ela, tirando 3 notas de R$ 50. É só um empréstimo. Quando eu herdar tudo, eu pago. Ernesto continuava com a expressão fingida de sempre, mas por dentro, cada nota retirada era como mais uma rachadura em sua confiança. Marta abriu a carteira de novo e viu um envelope. O que é isso? Murmurou, puxando e lendo rápido. Agendamento de check-up no Hospital São Lucas? Ela franziu a testa, rasgou o papel, amassou e enfiou no bolso da saia. Pra que ir em médico? O senhor nem vai durar muito mesmo. Ernesto ouviu o papel sendo rasgado. A sensação era como se sua pele estivesse sendo esfolada com unhas. À noite, Daniela estava esparramada no sofá, celular no ombro e um cigarro eletrônico entre os dedos. Sim, amor, hoje tô livre. Adriano saiu para comprar remédio pro papai. Às 8 tá bom. Vou com aquele vestido de renda preto que você gosta. Uma voz masculina soou do outro lado. Vamos ao restaurante de sempre. E usa pouca maquiagem. Seu rosto já é lindo demais. Você é um fofo, Daniela gargalhou. Vou desligar, senão o velho cego ali vai ouvir. Ela virou o rosto. Os olhos de Ernesto pareciam vazios como sempre, como se não tivesse escutado nada. Mas a verdade é, ele ouviu tudo. Palavra por palavra. Depois do jantar, Adriano limpava a mesa com cuidado. Ernesto o chamou. Adriano, o que o Carlos disse para você hoje na cozinha? Adriano hesitou, depois sorriu sem graça. De nada demais, pai. Ele só estava exaltado. Você ficou triste? Não, pai, Adriano balançou a cabeça. Já estou acostumado. Só me importa que o senhor não fique incomodado. Ernesto olhou aquele rapaz magro, e o coração apertou. Você lembra do primeiro dia aqui? Claro. O senhor me abraçou e disse, e não tenha medo. Esta será sua casa a partir de agora. A voz de Adriano embargou. Ernesto não disse mais nada. Tinha medo de chorar se falasse. Naquela noite, ele ligou o monitor. Câmera da sala, Carlos chamando Adriano de o parasita, cachorro de rua. Câmera da cozinha, de Marta roubando dinheiro e rasgando carta do hospital. Câmera do corredor, e Daniela beijando o amante no local onde Maria, sua falecida esposa, costumava colocar um crucifixo. Ele registrou cada quadro. Cada segundo.
Anotou tudo num caderno preto antigo. 12 de outubro Carlos insultou Adriano. 13 de outubro Marta pegou o dinheiro, destruiu carta do hospital. 14 de outubro Daniela marcou encontro dentro da casa. Terminou de escrever, fechou o caderno e fechou os olhos. Senhor, perdoa-me, porque eu não vou perdoá-los. Na noite de sábado, a mansão estava mergulhada em uma luz amarelada e suave. Do lado de fora, uma garoa leve caía. Ernesto estava sozinho no quarto, fingindo dormir na poltrona, mas na verdade observava tudo pelas câmeras no laptop escondido sob o travesseiro. Um ponto vermelho piscava na tela e o microfone da cozinha tinha sido ativado. O som de pratos e talheres ecoava. Carlos abriu o armário de bebidas, pegou 2 taças de vinho e entregou uma a Marta. Você colocou alguma coisa forte aqui? Marta perguntou, em tom sarcástico. Ainda não. Mas em breve, vou preparar algo especial pro nosso querido papai. Marta olhou para Carlos e abaixou o tom e pensei que você estava brincando com isso. Você acha que eu tô brincando? Em todos esses anos, já viu ele transferir algum bem? Esta casa, as contas bancárias, o terreno em Ouro Preto, a casa de praia em Florianópolis. Vai esperar ele ficar agonizando para fazer alguma coisa? Marta engoliu seco e não respondeu. Carlos tirou um frasco pequeno do bolso. Um líquido transparente tremeluzia sob a luz da cozinha. Inibidor cardíaco, ele disse, baixo, mas com cada palavra clara. Basta algumas gotas no chá, ninguém vai desconfiar. O velho já tem histórico de problemas no coração. Marta arregalou os olhos, onde você conseguiu isso? Um amigo meu trabalha numa clínica, Carlos deu de ombros. Ele achou que era para eu me matar. Coitado. Eu não sou burro de morrer antes de herdar. Marta deu um passo para trás. Você tem certeza que funciona? Com certeza, Carlos deu um sorriso torto. E o melhor é que ele ainda acha que tá cego. Não vê nada. Ernesto ficou imóvel. As mãos apertadas no braço da poltrona. Seu coração batia como tambor, mas ele continuou calado. Ainda não era hora. Ainda não tinha visto tudo. Na manhã seguinte, Ernesto estava à mesa tomando café. Adriano preparava um prato com fatias de melão. Quer chá de camomila como sempre, pai? Perguntou Adriano. Não. Hoje quero chá preto. Aquele que o Carlos comprou, disse Ernesto, com voz firme. Carlos gritou da sala, olha só. Papai tá com o paladar afiado. Já vou preparar. Marta lançou um olhar para Carlos. Ele assentiu discretamente com a cabeça. Ernesto ouviu tudo. Pouco depois, a xícara de chá foi trazida, soltando vapor. Marta sorriu, deixa que eu mexo com a colher pro pai, tá? Ernesto estendeu a mão para receber a xícara. Sua mão tremia levemente, os olhos ainda escondidos atrás dos óculos escuros. Mas ele não bebeu. Pai, por que não toma? Carlos perguntou. Vou esperar esfriar um pouco. Chá quente pode queimar a língua, respondeu Ernesto. Velho assim, os reflexos já não são bons. Adriano olhou para ele, com um traço de preocupação. Ernesto assentiu de leve. Não disse nada, mas seu olhar era tranquilizador. Naquela noite, quando todos subiram para seus quartos, Ernesto ligou a tela e assistiu à gravação da manhã. Repassou em câmera lenta o momento em que Marta despejava algo na xícara. Cada quadro era nítido. O frasco de vidro pequeno na mão de Carlos. Ele pausou, tirou uma captura de tela. E salvou na pasta ou provas. Depois, pegou o celular e discou um número salvo havia muito tempo, advogado Souza. Alô? Souza, sou eu, Ernesto. Meu Deus, o senhor tá ligando pessoalmente? Quanto tempo, e seus olhos? Voltei a enxergar. Mas continuo mantendo o segredo. O que é tão sério assim? Preciso que prepare um novo testamento. E também um dossiê de denúncia criminal. Vou enviar todas as provas digitais pro e-mail interno.
A voz de Souza ficou séria. Tem a ver com seus 3 filhos? Sim. Não vou deixar que me matem e depois chorem fingindo na frente da imprensa. O senhor tem certeza que vai até o fim com isso? Tenho. Já vi o suficiente. Mas quero que eles continuem achando que sou cego, fraco. Quando estiverem completamente desprevenidos, é aí que eu aperto o gatilho. Na manhã de segunda-feira, Marta abriu a porta do quarto do pai e o viu dormindo. Ou pelo menos, achava que sim. Ela se aproximou e tirou do bolso um envelope vermelho decorado. Pro senhor, pelo seu aniversário que tá chegando, disse baixinho, colocando o envelope na mesa. Mas por dentro, não havia dinheiro, era apenas um panfleto de clínica estética. Ela sorriu de canto e se virou. Assim que chegou à porta, Ernesto murmurou: Marta. Ela se virou assustada. Pai, tá acordado? Por que você não colocou isso direto na minha mão? Por que teve que agir escondida? Eu só não queria incomodar. Da próxima vez, bata antes de entrar, disse Ernesto, ainda de olhos fechados. Sim, me desculpe, respondeu Marta, desconcertada. E saiu apressada, deixando o pai sozinho no quarto, mas com um arrepio estranho correndo por dentro. Será que ele viu? Ou ainda não? Naquela tarde, Daniela estava sentada na cozinha, comendo uvas e falando ao telefone. Não, amor. A gente não pode se mudar juntos agora. Espero o Ernesto partir. Aí eu pego a parte do Diego e vamos embora do país. Uma voz masculina respondeu, mas e se essa parte não vier? Vai vir. Confia em mim. Aquele velho não passa desse inverno. Ernesto gravou toda a conversa. À noite, Adriano bateu à porta. Pai, comprei uns pudins daquela marca que o senhor gosta. Obrigado, filho. Deixa ali na mesa para mim. Adriano entrou, pronto para deixar o prato, mas parou de repente. Pai, por que tá olhando para a tela do computador? Ernesto permaneceu calado. Na tela, aparecia a cena de Carlos e Marta tramando matar o pai com nitidez absoluta. Eu não entendo, Adriano gaguejou. Ernesto encarou diretamente, pela primeira vez sem fingir cegueira. Já consigo enxergar, Adriano. Faz 3 meses. Adriano ficou paralisado, a mão caindo ao lado do corpo. Eu não disse nada, porque se falasse, ia acabar chorando. Na manhã de domingo, a mansão estava cheia de música pop e risadas falsas. Marta estava no meio da sala, com uma tiara brilhante escrita o Happy Birthday Daddy, segurando um microfone Bluetooth. Fazia uma live enquanto olhava o celular e mais de 800 pessoas assistindo. Olá, meus anjos. Hoje é aniversário do meu pai, o homem mais incrível do mundo. E eu, a única filha que sempre esteve ao lado dele, preparei uma festa super calorosa. Ela se inclinou e deu um beijo na bochecha de Ernesto, que permanecia imóvel na poltrona, o rosto apático como uma estátua. Pai, o que achou? Marta sussurrou, ainda com o microfone aberto. Sei que tá emocionado, né? Ernesto apenas acenou de leve com a cabeça, os olhos ocultos pelos óculos escuros fixos no vazio à frente. Cada toque dela parecia uma cobra se enrolando em seu pescoço. Carlos desceu do 2º andar, vestindo camisa branca, cabelo penteado com gel, segurando uma taça de champanhe. Feliz aniversário, ele ergueu o copo, com um tom zombeteiro. Tomara que esse seja o último ano de cegueira, hein, pai? Ah! Marta riu alto, mesmo sem graça nenhuma. Carlos olhou para a câmera, como se fosse apresentador de TV, somos uma família completa, unida. Nosso pai, um herói silencioso. E nós, os filhos dedicados, sempre com o coração entregue a ele. Ernesto não disse nada. Só sentia nojo. A festa durou quase 2 horas. Pouca gente apareceu, a maioria eram amigos virtuais de Marta ou colegas de Carlos, que só estavam lá por dívida ou obrigação. Adriano não estava na festa. Foi encarregado de buscar remédio pro coração e alguns itens médicos no centro da cidade.
Quando a festa acabou, Marta jogou o resto do bolo no lixo e suspirou: tiramos mais de 100 fotos. Dá conteúdo para a semana toda. Carlos assentiu: vou postar umas fotos minhas atrás da cadeira do pai, tipo o homem que guia a próxima geração. Ponto. Marta caiu na risada: você é bom demais em fingir. Ernesto ouviu tudo pela câmera escondida na cozinha. No fim da tarde, começou a chover. Adriano voltou para casa, o casaco encharcado de chuva, carregando um saco de remédios e um buquê de rosas brancas. Entrou na sala e viu a mesa da festa ainda bagunçada. Aconteceu algo especial hoje? Adriano perguntou. Ah, disse Marta, com desdém, aniversário do pai. Mas relaxa, foi só um ensaio fotográfico. Você não precisava saber. Carlos cutucou Marta: pega leve. Ele é um membro da família, lembra? Marta deu de ombros, com um sorriso torto. Adriano se aproximou de Ernesto e colocou as flores em seu colo com cuidado. Desculpa não ter voltado a tempo. Comprei os remédios e trouxe um presentinho. Ernesto tocou as pétalas e murmurou: obrigado, meu filho. As flores estão lindas. Não precisam ser chamativas. Só precisam ser de verdade. Carlos bocejou e virou de costas: vou fazer uma ligação. Talvez tenha que ir a Florianópolis amanhã encontrar um sócio. E ainda tem dinheiro para a viagem? Provocou Marta. Tenho. Vou penhorar minha aliança antiga, respondeu ele, subindo as escadas. Naquela noite, enquanto Adriano preparava leite quente para Ernesto, o som de jazz tocava na sala. Daniela, viúva ou hóspede temporária, apareceu com um vestido de seda vermelho, com fenda alta na coxa. Ele já chegou? Perguntou ela a Marta, borrifando perfume nos pulsos. Ainda não. Mas fecha a porta da frente. Se o velho ouvir salto diferente, vai achar que é ladrão. Ele é cego, Daniela deu risada. Nunca vi cego tão inconveniente. A porta se abriu. Um homem alto, cabelo raspado, camisa preta, entrou. Bruno. Daniela gritou, correndo para abraçá-lo no meio da sala. Eles se beijaram com paixão, como se estivessem num resort nas Maldivas e não na casa do falecido marido dela. Marta lançou um olhar de desprezo: precisa de tanto teatrinho? Tá com inveja? Daniela riu de canto. Pelo menos eu amo de verdade. Não fico fingindo na internet igual você. Pelo menos eu não transo com homem dentro da casa do meu marido, Marta rosnou. Ernesto estava no quarto, assistindo tudo pela câmera. Seus olhos mostravam mais dor do que raiva. Não por ciúme, mas pela vergonha que sua falecida esposa, Maria, sentiria se estivesse viva. Daniela puxou a cortina da sala, acendeu a luz amarela e serviu 2 taças de vinho. Bruno, senta aqui. Quero ouvir mais sobre aquele projeto da empresa. Coisa de negócio me deixa toda acesa. Bruno riu: já estou ficando animado também. Eles brindaram, rindo. Adriano desceu as escadas e parou, surpreso. Daniela olhou: ué, pensei que você tivesse saído. Você sabe muito bem que eu estou cuidando do pai. E daí? Você é babá de cego, eu sou mulher de verdade, disse Daniela, levantando-se e enlaçando o braço em Bruno. Você vai aonde? Perguntou Bruno. Adriano olhou para os dois, permaneceu em silêncio por um momento e então disse calmamente: vou verificar o sistema de câmeras. Daniela se sobressaltou, o corpo enrijeceu por um segundo. Câmeras. Bruno franziu a testa. Tudo bem, Daniela respondeu apressada. Deve ser para segurança, contra ladrão. Ninguém roubaria nada aqui dentro mesmo. Adriano não respondeu. Apenas assentiu levemente e se virou, saindo. Daniela o acompanhou com os olhos, o olhar levemente apertado. Alta noite. Ernesto estava sentado diante da tela. Não chorava, tampouco demonstrava raiva. Mas seu rosto era como uma pedra antiga, gasta pela chuva e pelo vento, isolada e ressecada. Ele voltou à cena em que Marta mandava beijo para a câmera. A cena de Carlos fingindo servir vinho,
mas na verdade despejando gotas de veneno extraídas da ganância. A cena de Daniela se aninhando no pescoço do amante, rindo feito louca bem no centro da sala onde seu falecido marido costumava ler jornal todas as noites. Ernesto abriu seu caderno de anotações. 25 de novembro, e Marta faz live de aniversário. Não perguntou se eu queria. 25 de novembro, e Daniela trouxe o amante para dentro de casa, na minha frente. 25 de novembro, já Adriano saiu para comprar remédio, voltou com flores. Ninguém lembrou dele na festa. Ernesto pôs a caneta de lado. Olhou para o vazio. Naquela noite, a chuva batia ruidosa no telhado de vidro do corredor da mansão. A luz do poste do jardim tremulava através da cortina d'água, criando uma cena sombria que parecia pressagiar desgraça. Carlos estava ao lado do armário de bebidas, segurando um copo de uísque e balançando o líquido âmbar. Tinha acabado de perder uma aposta esportiva pelo celular e gritava, irritado: "Merda, o Fluminense perdeu pro Bahia. Se eu descobrir que aquele corretor me passou a perna, eu arrebento ele." Adriano, em silêncio, limpava o chão próximo dali, abaixado para recolher cacos de vidro que Carlos havia quebrado momentos antes. Carlos se virou, descarregando a fúria: "Vei, parasita. Limpa direito. Tá achando que aqui é templo budista, é?" "Sim, senhor." "Estou limpando", respondeu Adriano, mantendo a calma com esforço. "Tá me respondendo?" Carlos arremessou o segundo copo no chão. Os cacos se espalharam. Adriano se encolheu, mas ainda assim se abaixou para recolher tudo. Marta desceu as escadas com uma caixa de joias na mão. "Que gritaria é essa, meu Deus? Esse cachorro quebrou meu copo." Carlos apontou para Adriano. "Foi você que jogou." Adriano respondeu, pela primeira vez em meses. "Seu lixo. Te atreve a me enfrentar?" Carlos rugiu. Marta olhou ao redor e, de repente, gritou: "Cadê meu Rolex? O relógio que deixei ali perto do bonsai?" "O quê?" Carlos se virou, olhos arregalados. "Eu vi ele hoje de manhã. Não pode ter sumido." Marta berrou. Ela se virou para Adriano, os olhos venenosos: "Em você. Foi o último a limpar ali." "Eu não peguei nada." Adriano deu um passo para trás. "Mentira. Some do nada, né?" Carlos gritou e avançou, socando o peito de Adriano. "Carlos! Para!" Adriano gritou, tentando se defender, mas não teve tempo. Outro soco acertou seu rosto, fazendo-o cair, a cabeça batendo na quina da mesa. Sangue escorreu de sua testa. "Você ficou louco?" Marta gritou. "Bater desse jeito pode matar." Carlos ofegava, os punhos cerrados. "Ele mereceu. Mora aqui há anos e nunca pagou um centavo." "Eu não roubei nada", Adriano disse com voz fraca, tentando se levantar. "Se eu vir esse relógio à venda na internet", Carlos ameaçou, "você vai parar no hospital." Foram os dois. Uma voz rouca ecoou. Todos congelaram. Ernesto estava parado na porta, sem bengala, sem ajuda, encarando Carlos com os olhos cheios de fúria. Pai, Carlos gaguejou. Ernesto caminhou devagar até Adriano, agachou-se e limpou o sangue da testa do rapaz com um lenço. Adriano estava em choque, sem coragem de olhar diretamente para ele. "Você está bem?" Ernesto perguntou com voz firme. "Sim, estou", Adriano respondeu, lutando para conter as lágrimas. Ernesto se virou para Carlos, os olhos parecendo atravessar a alma do filho. "Por que você teve coragem de bater em alguém dentro da minha casa?" Carlos hesitou: "Eu achei que o senhor não via." "Achou." Todos acharam. Ernesto se endireitou. Seu olhar era puro gelo. "Mas a partir de agora, parem de achar." Marta tentou intervir: "Pai, é que meu relógio sumiu e..." "Esse relógio você vendeu há 2 semanas. Tem o recibo da transação pelo seu PayPal." "Quer continuar o teatrinho?", cortou Ernesto, impiedoso.
O ar ficou denso na sala. Ernesto encarou os dois. Fiquei calado por tempo demais. Mas se mais uma vez alguém encostar um dedo em Adriano, eu juro que mesmo do inferno, arrastarei vocês comigo. Carlos deu um passo para trás, suando frio. Ernesto se virou, ajudou Adriano a se levantar. Vamos, filho. Volte pro quarto. Vou buscar antisséptico. No meio da noite, Adriano estava sentado na cama com uma compressa fria na testa. Não conseguia dormir. Seus olhos vermelhos estavam cheios de dor. Alguém bateu na porta. Pode entrar, ele murmurou. Ernesto entrou com uma caixa de primeiros socorros. Trouxe um pouco de remédio. Deixa o pai cuidar do ferimento. Pai, desculpa. Não quis causar confusão. Eu sei. Por isso me dói ainda mais. Adriano se engasgou, eu não entendo por que eles me odeiam tanto. Porque sua existência é como um espelho. Um espelho que reflete a podridão deles. E você manteve o coração limpo. Ernesto aplicou o remédio com cuidado. Suas mãos tremiam, mas seu olhar era firme. Você me disse uma vez que não esperava nada em troca de mim, Ernesto falou baixo. Mas a partir de amanhã você vai receber tudo. Adriano olhou, confuso. Só espere mais um pouco. A justiça virá. Não tenha medo. Ernesto colocou a mão no ombro dele. Pela primeira vez, o abraçou como um verdadeiro pai. Na sala, Carlos batia na mesa, furioso. Droga, como ele conseguiu andar sozinho? Ninguém achou isso estranho? Marta, pálida, sussurrou, ele olhou direto para você, Carlos. E aquele olhar não era de cego. Será que ele enganou a gente? Carlos rosnou. Se for isso, então ele sabe de tudo. O silêncio caiu como um véu sobre a sala. Apenas o tic-tac do relógio soava, como uma contagem regressiva para uma tempestade prestes a explodir. Amanhã, Ernesto murmurou. Amanhã será o último dia do silêncio. A noite caiu sobre a mansão dos Santos no arrepio gélido do início do inverno. A chuva havia cessado, mas o pátio ainda estava molhado, refletindo a luz da janela do segundo andar, onde Ernesto estava sentado sozinho, recostado na cadeira, diante do velho laptop com HD recém-trocado. Respirou fundo. Depois, abriu cada pasta, cozinha, sala de estar, corredor, câmera de pulso Adriano, áudio cozinha 14 e 11. Tudo surgia com nitidez. Cada rosto falso. Cada palavra venenosa. Ele voltou à gravação em que Marta pegava dinheiro da carteira. A gravação em que Carlos despejava veneno no chá. A imagem de Daniela sentada no colo do amante. O momento em que Adriano era socado, sangrando ao lado do sapato do primogênito. Ernesto moveu o mouse e clicou em O compilar. Arrastou os arquivos para um editor simples. No começo estava desajeitado, mas depois de alguns minutos, os clipes estavam organizados, com legendas de datas e horários. O título apareceu: Vá a verdade sobre a família Santos e 90 dias na escuridão. Suas mãos tremiam. Mas seus olhos não estavam mais cegos. Nem inocentes. Um leve toque na porta. Pode entrar, disse. A porta se abriu. Adriano entrou com uma xícara de leite morno. Imaginei que o senhor ainda não estivesse dormindo. Ernesto virou-se e sorriu. Acertou. Estou terminando algo importante. Adriano colocou a xícara sobre a mesa. Posso ajudar? Pode, Ernesto disse suavemente. Pode sentar aqui e me ouvir contar. Adriano estranhou. Contar? Sim. Mas não é uma história feliz. Ernesto abriu o caderno preto, virou até a última página. Sob a luz amarela, sua caligrafia era cheia de marcas, mas firme. Amanhã vou convocar uma reunião de família. Vou contar tudo. Adriano arregalou os olhos. Pai, o senhor realmente pretende expor tudo? Ernesto assentiu. Não é por raiva.
É porque eu não posso permitir que o mal, disfarçado de laços de sangue, continue vivendo tranquilamente nesta casa por mais um dia sequer. Eu não sei o que dizer, murmurou Adriano, com a voz embargada. Não diga nada. Só preciso que amanhã, quando eu começar, você esteja ao meu lado. Adriano ficou em silêncio por um momento. Então, assentiu, eu estarei. Aconteça o que acontecer. Ernesto se levantou devagar, colocando a mão no ombro de Adriano. Amanhã, você saberá de tudo. E será também o dia em que deixará de ser apenas o filho adotivo. Meia-noite. Marta estava em seu quarto, concentrada em retocar fotos no aplicativo do celular. Essa olheira precisa estar mais suave. Esse filtro deixa minha boca mais sedutora. O celular tocou. Carlos? Tá acordada? Tô. O que foi? Eu tô encucado. Desde que o velho começou a andar sozinho, tenho sentido que tem algo estranho. Você acha que, será que ele voltou a enxergar? Marta parou de editar a foto, a voz ficou tensa, e não pode ser. Se fosse, por que ele não disse nada? Por que ele quer armar uma armadilha? Marta engoliu seco. Quer dizer que ele já sabe de tudo? Talvez. Tive a impressão de que ele anda coletando alguma coisa. Outro dia peguei ele na frente do computador. Quando entrei, ele fingiu que desligava rapidinho. Merda, Marta bagunçou o cabelo, nervosa. Se ele realmente sabe, estamos ferrados. Talvez não. Amanhã cedo eu vou sondar. Se confirmar, temos que agir antes. Marta permaneceu em silêncio. Escuta, Marta. Você e eu, se não resolvermos isso direito, vamos acabar comendo comida de cadeia. Marta sussurrou, Zé, eu entendi. No quarto de Daniela, ela repousava a cabeça sobre o peito de Bruno, acariciando levemente o braço dele. Logo vou ter dinheiro. Muito dinheiro. Bruno abriu os olhos. De onde? Da herança do Ernesto. Meu sogro. Tá perto. Só falta ele partir. Bruno sorriu com desdém. É melhor sua irmã não ouvir isso. Ela pode te entregar. Ela não ousaria. Eu ainda tenho o vídeo dela beijando o chefe antigo quando ainda era casada. Você é esperta, Bruno sorriu de lado. Perigosa e sedutora. Daniela sorriu. E amanhã talvez seja o último dia que terei que olhar para aquele velho. Eles se abraçaram novamente, sem saber que cada palavra estava sendo gravada em um arquivo chamado O Câmera Sofá 1h02 da manhã. No quarto de Ernesto. O pendrive acabava de finalizar o backup dos dados. Ele o retirou e colocou dentro de um envelope amarelo já selado, com a inscrição. Destinatário, advogado Raimundo Souza. Assunto, testamento urgente mais provas criminais. Ele posicionou o envelope sobre a mesa, embaixo de uma velha fotografia, de Ernesto com sua esposa Maria e os 3 filhos ainda crianças. A imagem estava desbotada, mas o sorriso de Maria continuava nítido. Está vendo, meu amor, sussurrou ele. Todos mostraram suas verdadeiras faces. Amanhã, eu os levarei à luz. Do lado de fora, o vento soprava entre os pinheiros. Frio. Mas o coração de Ernesto já não era mais frio. Ele apertou o botão ao desligar, e então olhou para Adriano, adormecido na poltrona. Durma bem, meu filho, murmurou. Amanhã você acordará em uma nova família. Sem mentiras. Cobriu Adriano com um cobertor, e sentou-se novamente, olhando para a escuridão do jardim. A lua estava escondida por nuvens. Mas dentro dele, a aurora já despontava. Na manhã seguinte, a mansão dos Santos se iluminou com a luz após a chuva da madrugada. A brisa passava entre os pinheiros antigos, e o ar parecia mais puro que o normal mesmo com um terremoto prestes a acontecer lá dentro. Ernesto acordou cedo. Vestiu-se sozinho com um terno azul marinho antigo, mas bem passado, uma camisa branca com colarinho rígido e um lenço de seda cinza bordado com o nome que sua esposa costurara.
Naquele dia, não precisaria do braço de Adriano. Levantou-se com calma, mas firme, abriu o armário e pegou a pasta preparada na noite anterior. Sobre a mesa da sala de estar, ele posicionou o laptop conectado à TV. A tela ainda estava desligada, mas o arquivo A Verdade sobre a Família Santos já estava pronto para ser reproduzido. Passos ecoaram na escada. Pai chamou a gente tão cedo para quê? Carlos desceu bocejando e coçando a cabeça. Achei que o senhor queria descansar hoje. Marta veio logo atrás, os lábios pintados de vermelho, com um copo de café na mão. Pai, tenho uma reunião no Zoom com a Coreia. Pode ser daqui 15 minutos? Não, respondeu Ernesto com firmeza. Sentem-se. Daniela entrou lentamente, com uma camisola curta e um hobby de seda jogado sobre os ombros. Achei que o velho já tinha morrido. Mas pelo visto ainda tá vivo. Senta, repetiu Ernesto. A voz não foi alta, mas carregava autoridade. Os três se entreolharam. Havia algo estranho no ar. Adriano estava de pé ao lado, observando, sem expressão. Ernesto apoiou as mãos na mesa. Pela primeira vez em mais de 10 anos, caminhou até o centro da sala sem bengala. Carlos se levantou em choque. Marta deixou cair o café no chão. Daniela deu um passo para trás, esbarrando no sofá. O que, pai, o senhor está enxergando? Gaguejou Carlos. Ernesto assentiu, seus olhos passando por cada um dos filhos. Desde 3 meses atrás. Silêncio total. Marta foi a primeira a romper. Então todas as vezes que eu troquei de roupa na sala, o senhor viu tudo? Não apenas vi, respondeu Ernesto, esticando o braço e ligando a TV. Na tela, surgiu o vídeo de Carlos despejando líquido no chá. A voz dele soava clara, de inibidor cardíaco. Só algumas gotas e pronto. Depois vinha Marta, e já cansei de esperar essa herança. Em seguida, Daniela, basta ele morrer e eu fico com o dinheiro. Depois vamos para a Itália viver juntos. Carlos ficou pálido. Marta arfava. Daniela tremia. Isso é falso, gritou Carlos. São vídeos desta casa, de câmeras que eu instalei. Também tenho áudios, extratos, mensagens e testemunhas. Nós não sabíamos. O senhor armou pra cima da gente, berrou Marta. Ninguém armou nada. Eu fingi ser cego para enxergar quem realmente era verdadeiro. Ernesto se virou para Adriano. E você? Eu vi você ser agredido, humilhado, insultado, mas ainda assim cuidar de mim todos os dias. Adriano olhou para ele, os olhos marejados, mas não chorou. Daniela perguntou com voz trêmula: o que o senhor vai fazer? Ernesto tirou da pasta um calhamaço de documentos e o bateu na mesa, e aqui estão cópias de todas as provas. Uma já foi enviada ao advogado Souza. Outra ao Ministério Público. Tudo será encaminhado conforme a lei. O senhor não pode fazer isso, gritou Carlos. Somos seus filhos de sangue. Não, disse Ernesto com firmeza. No momento em que tentaram matar seu próprio pai, deixaram de ser meus filhos. Marta se levantou num pulo, e a gente cuidou do senhor por anos. E esse aí só ficou mamando. Mamando? Ernesto se aproximou, os olhos em brasa. Ele me dava banho todas as noites. Cozinhava para mim. Lia livros, buscava remédio, recolhia cada pedrinha do jardim com medo que eu tropeçasse. E vocês? Vocês só cuidaram das aparências. Daniela começou a chorar. Eu não matei ninguém. Eu só trouxe o amante para casa do falecido. Só se esfregou no sofá onde minha Maria bordava a mão. Só violou a paz que ela deixou. Ernesto tirou um envelope final. Este é o Novo Testamento. Registrado há 3 dias. Abriu e leu em voz alta. Eu, Ernesto Santos, em plena consciência, declaro oficialmente. Todos os meus bens, incluindo a mansão, 3 terrenos em Ouro Preto, contas bancárias e ações no valor de R$ 4 milhões, serão transferidos integralmente para Adriano Santos.
Carlos Santos, Marta Santos e Daniela Lobo perdem todo e qualquer direito à herança. Para sempre. Os 3 filhos ficaram mudos. Carlos gritou e avançou para a mesa, e não. O senhor não pode. Eu sou o filho mais velho. Adriano imediatamente se colocou à frente. Ernesto ergueu a mão para contê-lo, e encarou Carlos. Filho mais velho? Filho mais velho que conspira para matar o pai? Que chama o irmão de criação de um parasita? Você não é digno. Ele te enfeitiçou. Te manipulou, gritou Marta. Manipulou? Ernesto a encarou, os olhos cheios de dor, não de raiva, mas de decepção. Você usou as redes sociais para fingir ser devota, roubou meu dinheiro, rasgou cartas do hospital. Acha que eu não percebi? Ninguém mais conseguia dizer uma palavra. Ernesto olhou para Adriano uma última vez. Estendeu a mão, pousou no ombro dele. Você não tem meu sangue, mas tem meu coração. Adriano caiu de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Eu nunca pensei que um dia seria chamado de filho de verdade. Agora você não precisa mais pensar. Você é o único filho que eu reconheço. Aquela cena, um pai outrora cego, agora de pé, com a mão sobre o ombro do filho adotivo diante de 3 herdeiros em silêncio absoluto, era o desfecho merecido de uma longa sequência de mentiras. Do lado de fora da janela, a luz do sol entrou pela primeira vez em muitos anos. O ar na sala de estar da mansão Santos parecia congelado. Ernesto ainda estava de pé no meio do cômodo, com as costas eretas, os olhos fixos nos 3 que um dia o chamaram de o pai. Adriano continuava ajoelhado aos seus pés, o rosto encharcado de lágrimas. Não era pelo dinheiro. Era porque, finalmente, ele havia sido reconhecido. Foi chamado de o filho. Ernesto se curvou, ajudando Adriano a se levantar. Levante-se, meu filho. Ninguém mais tem o direito de te fazer abaixar a cabeça nesta casa. Adriano tremia. Eu ainda não consigo acreditar que isso é real. É real. E é a coisa mais certa que eu já fiz na vida. Do outro lado, Carlos ainda estava em choque. Parecia pregado ao chão, o rosto vermelho de fúria contida. Ele gritou. O senhor não pode tirar nossa herança. A lei não permite. Pelo contrário, respondeu Ernesto friamente. A lei permite completamente, quando há provas suficientes de que vocês abusaram, ameaçaram e tentaram matar uma pessoa para herdar seus bens. Ele retirou outro maço de documentos da pasta de couro. Aqui está a cópia da denúncia oficial enviada ao Tribunal de São Paulo, incluindo todas as provas, vídeos, gravações, depoimentos de funcionários da casa e até o laudo médico sobre o remédio cardíaco que você tentou usar para me matar. Marta gritou, o senhor está destruindo a vida dos próprios filhos. Não, Ernesto respondeu com firmeza. Vocês destruíram suas vidas quando passaram a ver o pai como um cofre respirando. Daniela chorava, as mãos cobrindo o rosto. Eu só não queria viver na miséria. E por isso trouxe seu amante para dentro da casa do marido falecido? Acha mesmo que ainda tem direito a 1 centavo meu? Ela gritou, eu também fui nora do senhor. Eu fiquei aqui depois que Diego morreu. E desde aquele dia, viveu às custas desta casa como um parasita, trouxe um amante, bebeu vinho na sala onde minha esposa costumava manter um altar pro filho que você disse que amava. Ninguém conseguia mais responder. Carlos rosnou, nós vamos processar. Ernesto sorriu de canto. Direito de vocês. Mas meu advogado se chama Raimundo Souza, 30 anos de experiência em disputas de herança. É bom se prepararem. Marta riu amargamente, então é tudo, para ele? Ela olhou para Adriano com ódio nos olhos. Sim, disse Ernesto, com a voz serena. Tudo para Adriano. Esta casa, as economias, as propriedades, e também as minhas últimas memórias. Adriano balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eu nunca quis receber nada do senhor. Só queria que o senhor estivesse bem, isso já era suficiente para mim. Ernesto apertou a mão dele. Seus olhos também estavam marejados.
Mas você merece tudo. Não porque pediu, mas porque antes de qualquer coisa, você deu. Em silêncio. Com amor. Se o senhor continuar falando assim, eu vou desabar. Então desaba sentado, Ernesto sorriu. Porque hoje, minhas pernas também estão cansadas. Adriano riu entre as lágrimas, e os dois sentaram-se no sofá pela primeira vez, como uma família de verdade. À tarde, o advogado Raimundo Souza chegou à mansão, trazendo o documento de registro oficial e os arquivos enviados ao tribunal. Após assinar e autenticar tudo, apertou a mão de Ernesto. O senhor fez o que era certo, disse Raimundo. Poucos têm coragem de enxergar a verdade dentro da própria família. Mas eu precisei fingir estar cego para ver a luz com clareza, Ernesto murmurou. Raimundo virou-se para Adriano. De agora em diante, todos os documentos estarão em seu nome. Parabéns, Adriano Santos. Adriano disse timidamente, eu não sei como agradecer. Só continue sendo o homem íntegro que sempre foi, disse Ernesto, colocando a mão sobre o ombro do rapaz. O advogado foi embora. A casa caiu em silêncio. Mas não era mais um silêncio pesado, era um silêncio de alívio. Carlos, Marta e Daniela estavam sentados juntos na velha sala de jantar. Nenhum deles falou. Seus rostos estavam pálidos. De repente, como se despertasse de um transe, Carlos se levantou de um pulo. Temos que ir embora. Ficar aqui agora é humilhação. Mas, vamos para onde? Marta sussurrou. Com que dinheiro? Vamos pedir emprestado. Vou ligar pro Jorge do bar. Ele me deve da última vez. Daniela suspirou, cansada, e não temos mais nada. Nem casa. Nem dinheiro. Nem dignidade. Adriano apareceu na porta, com um envelope na mão. Aqui tem R$ 300. Dinheiro meu. Acho que vocês devem sair ainda hoje. Marta se levantou bruscamente, eu não vou aceitar um centavo seu. Então não aceite, respondeu Adriano. Mas se não quiserem ser retirados pela polícia, o ideal é saírem até às 18 horas, conforme consta na ordem assinada agora há pouco. Os três ficaram em silêncio. Carlos resmungou, cobras. Vocês vão pagar por isso. Adriano o encarou sem raiva. Não preciso guardar rancor. Está tudo arquivado. Carlos ameaçou avançar, mas Ernesto entrou com a bengala na mão e, pela primeira vez, não era para se apoiar, mas para bloquear um covarde. Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Carlos parou. Depois, virou as costas e foi embora. Daniela saiu em silêncio para o jardim, puxando a mala que fazia barulho sobre o piso de pedra. Marta foi a última a sair. Antes de abrir a porta, olhou para trás. O senhor vai se arrepender. Quando não tiver ninguém ao lado. Eu tenho o Adriano, respondeu Ernesto. E fui eu quem escolheu assim. A porta se fechou. Um clique suave, mas que soou como um ponto final para um capítulo apodrecido da vida. Naquela noite, Adriano montou a mesa no jardim. As rosas brancas estavam em plena floração. Pardais pulavam entre os galhos da treliça. Ernesto estava na cadeira de rodas, vestindo um suéter grosso, com um olhar leve. Fiz um pouco de sopa de peixe, aquela que o senhor gosta, Adriano sorriu. E uma taça de vinho tinto. Mas só meia taça. Ernesto franziu a testa, fingindo seriedade, o médico mandou eu evitar. Mas o advogado disse que hoje é um dia especial. Os dois riram. Depois de um tempo, Adriano empurrou a cadeira de rodas pelo jardim. As folhas farfalhavam. O cheiro da terra molhada se misturava com o perfume das flores. O senhor se arrepende? Adriano perguntou baixinho. Não. A verdade sempre custa caro. Mas é um preço que estou disposto a pagar. Porque só assim que eu posso viver de verdade. Adriano segurou a mão dele. Eu não sei se um dia serei alguém tão bom quanto o senhor. Você já é melhor do que eu, Ernesto disse suavemente. Você não tem meu sangue,
mas tem meu coração. E isso basta. Os dois ficaram em silêncio. No céu, o pôr do sol tingia as nuvens de dourado. Ernesto olhou para cima. Pela primeira vez em muitos anos, não via mais escuridão por dentro. Pai, disse Adriano, com voz suave. Acho que, a partir de hoje, a gente pode começar a viver de verdade. Sim. E começamos com um jantar simples, mas cheio de amor. Sentaram-se lado a lado, sem precisar dizer mais nada. Porque o amor verdadeiro não precisa de muitas palavras. Só precisa estar presente. Como a luz. Como a verdade. A verdadeira família não é feita apenas de laços de sangue, mas de amor, lealdade e bondade. Podemos enganar um cego com aparências, mas não se pode esconder a essência diante do tempo e da paciência da verdade. Quando a ganância substitui a ética, o preço não é apenas a perda de bens, mas a perda da própria dignidade. E no fim, a luz só chega quando temos coragem de encarar a escuridão mesmo quando essa escuridão habita dentro da nossa própria família. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.